Entramos na terceira semana de guerra e, como todos observam, efeitos econômicos, comerciais já são globais. Você possivelmente que deve ter ido no posto de gasolina nessa semana já sentiu que a gasolina aumentou. Bem, nas próximas semanas, efeitos piores nas economias globais poderão ampliar-se em virtude da continuidade do conflito, cujo tanto Trump como Netanyahu já afirmaram que poderá durar ainda mais 3 semanas, até que todos os objetivos, estes aí voltados à degradação das capacidades militares do Irã, sejam alcançados. Entretanto, essa guerra, apesar dos efeitos imediatos de caráter econômico tão visíveis para nós aqui no Brasil, ela deixa claro uma máxima muito importante da estratégia militar. A afirmação de que Clausewitz de que a guerra nada mais é do que um ato de força voltado a submeter o seu inimigo à nossa vontade. Essencialmente, a guerra é um duelo de vontades. A guerra é uma interação estratégica que ocorre na mente dos antagonistas e no mundo real, permeado pela violência. E a guerra do Irã mostra muito claramente que nós temos essa realidade. Realidade que opõe Estados Unidos e Israel ao Irã, com repercussões de caráter regional, tendo os países do Golfo como atores indiretos do conflito, mas também outros atores de alianças e alinhamentos de caráter militar e de defesa que acabam sendo tragados para o conflito também. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, o qual eu já peço que você curta, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal, de forma que nosso conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas através de uma linguagem simples, clara, direta, mas com embasamento acadêmico. Vamos ao vídeo. Bem, em relação ao nosso conteúdo, ou seja, como a guerra afeta o Estreito de Hormuz e, em grande medida, todo o globo com isso, é importante a gente tragar, basicamente, 3 aspectos de caráter no âmbito geopolítico e geoestratégico. No âmbito geopolítico, é importante entender que o Estreito de Hormuz, que é um estreito, ele possui uma configuração geográfica que ele, em grande medida, cria muitas dificuldades a uma força oponente, mesmo com ampla superioridade de meios militares. Isso porque a geografia, em geral, tende a favorecer as condições do defensor, especialmente numa região como o Estreito de Hormuz, que, dada a costa e a extensão da costa do Irã em relação ao estreito e a relevância geoeconômica que ele possui para o globo, faz com que o Irã consiga não apenas ter uma maior capacidade de defesa ou aumentar absurdamente os custos a uma força agressora que tente abrir o estreito. Por exemplo, se você considerar que o Irã pode utilizar de tecnologias mais robustas a tecnologias mais antigas dentro desse potencial cenário. Dentro do primeiro contexto, o Irã pode usar, por exemplo, mísseis balísticos de curto alcance contra embarcações que tentem abrir o estreito ou tentem fazer a proteção de comboios marítimos dentro da região. O do Irã também pode se utilizar de drones aéreos, como o Shahed 136, para atacar essas embarcações, dado que as defesas antiaéreas mostradas até o momento, seja na guerra da Ucrânia, seja na guerra contra o Irã, têm mostrado dificuldade de bater esse tipo de alvo. Ou seja, esses drones aéreos podem ser amplamente utilizados para provocar custos contra a navegação civil ou militar na região do estreito. Mas o Irã também pode usar 2 outras coisas. Ele pode usar drones navais, como a Ucrânia vem utilizando e muito contra a Rússia, que inclusive tem um detalhe. Recentemente foi realizado em Portugal um exercício da OTAN de caráter naval, em que a Ucrânia foi responsável por ser a força vermelha, a força opositora. E ela lançou mão de vários desses drones que ela vem utilizando contra a Rússia na guerra no seu território, especialmente no campo marítimo, e com grande êxito contra embarcações da OTAN. Voltando para a guerra russo-iraniana, o Irã pode possuir drones navais e já possui lanças rápidas pilotadas embarcadas que poderão ser utilizadas contra embarcações sofisticadas dos Estados Unidos, especialmente os navios de combate litoral americano, que tem toda uma controvérsia em relação à sua efetividade militar. Somado a drones aéreos navais e a mísseis balísticos de curto alcance, por exemplo, o Irã pode lançar mão de uma coisa tão velha quanto a guerra: minas, ou seja, a minagem de passagens do estreito
pode ser utilizada pelo Irã, primeiro para provocar medo e apreensão em relação aos custos do translado dentro da região do Estreito de Hormuz, mas também caso os Estados Unidos ou uma coalizão de países busque burlar o bloqueio iraniano, o custo será alto. Até porque imagine o seguinte, os americanos ou uma coalizão terão que lançar mão de navios de desminagem ou de drones em apoio que possam fazer esse trabalho de desminagem, que em geral ele é demorado, extremamente cauteloso e trabalhoso e que em grande medida pode criar uma situação de sitting ducks, ou seja, navios de guerra voltados a ações de desminagem ou contraminagem podem ser alvos relativamente fáceis para o poder missílico iraniano em solo. Ou seja, a gente falou aqui basicamente de mísseis balísticos de curto alcance, de drones aéreos e navais e de minas. Mas o Irã pode lançar mão de algo que ele possui, que são os mísseis antinavio lançados da costa. Ou seja, esses mísseis podem ser objetos de grande capacidade destrutiva contra embarcações dos Estados Unidos ou de uma coalizão de países que tentem romper o cerco além do Estreito de Hormuz. E isso, em grande medida, cria um obstáculo muito grande, porque não é que os Estados Unidos não possuam a capacidade de, em força, forçar a passagem. Ele pode, por exemplo, continuar a sua campanha aeroestratégica saturando, bombardeando toda a porção da costa iraniana. Ele pode, por sua vez, também criar uma zona de exclusão aérea dentro daquela região, já que ele tem basicamente supremacia aérea dentro do Irã. Só que a questão é que mesmo ao fazer isso, numa perspectiva convencional da guerra, os Estados Unidos não resolvem a assimetria. E o Irã é um ator que joga pesadamente com a concepção de guerra assimétrica, ou seja, o Irã, reconhecendo a sua inferioridade de meios, luta de forma desigual. E ao fazê-lo, seja com a colocação de minas, seja utilizando drones, seja utilizando de forma espasmódica mísseis balísticos de curto alcance, tende a trabalhar na ideia de que não é possível necessariamente negar o acesso dos Estados Unidos ao estreito, mas é possível aumentar sobremaneira os custos. E aí, quando a gente fala em custos, os custos importam na guerra. A gente está tendo na última semana toda uma discussão relacionada a mísseis iranianos e drones e interceptadores, seja por parte dos Estados Unidos, Israel ou dos países do Golfo. Isto porque, apesar desses interceptadores, em tese, conseguirem interceptar cerca de 90% dos projéteis lançados contra esses países, cerca de 10%, ou talvez um pouco menos, caem nos países. O que provoca aí um elemento de dano colateral, seja contra a população civil, contra infraestruturas críticas como de energia, refinarias, entre outros aspectos, mas também problemas relacionados à credibilidade desses sistemas, ao elemento da cumulatividade do custo da guerra. E aí, quando a gente pega custo mais efetivamente, você tem um custo financeiro. Para cada drone relativamente barato, o Shahed, por exemplo, de $20 mil, você utiliza um interceptador de milhões de dólares. Então, se você vai lançar dois interceptadores para tentar bater um drone muito mais barato, uma fração do valor, isso faz com que você faça o chamado wear out your enemy, ou seja, você vai esgarçando as capacidades e recursos do seu inimigo, fazendo com que a soma de tesouro e sangue que ele está gastando seja elevado, especialmente em termos de tesouro. Então, isso pesa para países do Golfo, que às vezes tem grana para comprar interceptadores, mas o ritmo de produção fabril, de entrega, não acompanha o ritmo de desgaste. Na guerra, a gente já viu isso com a Ucrânia, que vem batalhando há muito tempo pela questão dos interceptadores para a proteção do seu espaço aéreo, e tem um problema relacionado a como e o custo da guerra tem nos Estados Unidos, que passa por dois processos. Inflação, encarecimento do custo de vida, e 2, a baixa popularidade da guerra. Então, voltando para o Estreito de Hormuz, a estratégia iraniana em relação ao Estreito é uma estratégia de caráter assimétrica. E não é apenas uma estratégia militar, é uma estratégia de defesa e uma estratégia voltada a aumentar os custos ao seu inimigo. E ao fazer isso, o Irã trabalha uma perspectiva muito forte, o bolso. E para isso ele usa a geografia, o tempo e a resiliência do regime
em aguentar uma guerra que já se delonga por 3 semanas contra a principal potência do globo. No próximo vídeo, aproveitando para te pedir para já curtir, compartilhar e se inscrever no canal, a gente vai adentrar um pouco mais dentro do Estreito de Hormuz para trabalhar como é que seria uma invasão à ilha de Karg, que é fundamental para a indústria do petróleo iraniano, mas que pode ter repercussões importantíssimas dentro da guerra, mas também para os outros atores não diretamente envolvidos, como os países do Golfo. Até a próxima, muito obrigado pela